A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos estudando a mediunidade, a obsessão, os mecanismos da comunicabilidade espiritual, os recursos pedagógicos que tantos ensinamentos nos trazem, cada um dos comunicantes em uma reunião mediúnica de desobsessão, que é realizada com o propósito do bem, do amor, sob a égide de Jesus. E nesse livro que você já sabe, que está acompanhando conosco, meu caro ouvinte, o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira, nós estamos estudando o último capítulo da segunda parte dessa obra, que trata das pessoas, portanto, uma classificação realizada pelo autor dos personagens comunicantes. Hoje vamos encerrar esse último capítulo com o título Mulheres, em que nós estamos abordando hoje a sua terceira parte, dando continuidade a mais um caso que o autor vem nos trazer. Poucas semanas depois deste caso, ele se refere ao caso anterior, de uma comunicante que havia cometido crimes e estava no mundo espiritual com uma aparência diferenciada por um processo de ilusão e foi resgatada na reunião mediúnica de desobsessão. Tivemos outra manifestação de espírito feminino. Também é das que se dizem atraentes e sedutoras, estando, obviamente, empenhada em fascinar criaturas encarnadas e desencarnadas, a serviço dos seus mandantes. Vai logo dizendo, muito sorridente, que não venha com as minhas conversas macias. Geralmente é o que ocorre, meu caro ouvinte. O comunicante já começa na defesa e deseja impor as suas ideias e manter uma continuidade de apresentação de diversas colocações para que não ouça aquilo que ela não quer ouvir, mas está ali para ouvir. Porém, pacientemente o dialogador deve aguardar que se esgotem todas as possibilidades de apresentação, até para tirar os fundamentos daquilo que vamos conversar. Ainda se fossem outras conversas, ela afirma, diz maliciosamente, declara-se muito sutil e por isso é destacada para missões delicadas. Então é muito interessante esse conúbio, essa conexão. O espírito está numa situação de ilusão exterior, vive uma ideologia materialista e imediatista como se fosse um encarnado, e passa a ser representado por outras inteligências que a manipulam. Teria descoberto que o pobre doutrinador é muito amado e teve o desejo de conhecê-lo pessoalmente. No entanto, mal pôde esconder seu desapontamento. Presa aos seus condicionamentos, esperava por certo que eu fosse jovem e belo, e não um desenchabido, o que significa sem graça, sem gosto, senhor de cabeça a branquear. Digo-lhe que realmente sou um velho sem graça, e quando lhe pergunto se ela é jovem, responde corretamente que o espírito não tem idade. Então eles trazem a ilusão, trazem a proposta equivocada, mas também trazem as frases de efeito, o que não significa que tenham concepção adequada a respeito do que dizem totalmente. A uma outra pergunta minha, declara que vive no céu,
pois o céu é um estado de espírito e ela é muito feliz. A conversa prolonga-se aparentemente sem rumo, mas é a fase em que são colhidas as informações de que necessitamos para o trabalho real de doutrinação. Então veja que o autor está nos ensinando. É necessário ouvir o comunicante, incansavelmente, até que se apresente algum ponto favorável para iniciar o que vem a ser realmente o trabalho do diálogo e despertamento do que está por véu de toda essa aparência. Depois de reunidos os elementos que me parecem suficientes, proponho-me a orar. Ela protesta, alegando que eu oro demais, e mal me levanto, ela se debruça sobre a mesa, em pranto, numa crise emocionante e dolorosa. Então, Hermínio de Miranda está sentado ao lado do médium que está proporcionando a comunicação. Quando ele se levanta para orar, ela então tem essa atitude de defesa, debruça-se sobre a mesa. Sinto por ela uma infinita e paternal ternura, e lhe falo com muito carinho. Ela deixa cair todas as guardas e me conta que é uma infeliz. Foi explorada pelos homens aqui na carne e continua a ser explorada do lado de lá. Vive num verdadeiro campo de concentração, com outras criaturas infelizes. Enquanto ela estava lá, refere-se, como depois apuramos, à irmã atendida semanas antes e que descobrimos ter sido uma duquesa. Foi protegida, depois não. Havia sido incumbida de uma tarefa, junto à esposa de alguém que estávamos interessados em ajudar. Mas, ao chegar junto a essa pobre senhora, viu-a em pranto, a chorar às escondidas. Teve pena dela e ficou sem coragem de executar friamente o seu mandato. E estava presente também quando telefonei para essa amiga encarnada, para consolá-la de dores que me havia confiado. Então veja como é interessante o mundo espiritual proporciona o contato desses recursos de oportunidades em que vivenciamos essa proposta de ajudar, de orar, de colocar o nome da pessoa para que haja então interesse do mundo espiritual em fazer com que a intervenção ocorra, e nós estamos sempre assim, rodeados do mundo espiritual por individualidades que nos cercam. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Trata-se da ação dos espíritos no plano físico. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Foi o que afirmou Paulo de Tarso. E em O Livro dos Espíritos, meu caro ouvinte, nas questões 456 a 557, nós temos a resposta dos Espíritos dada ao interesse de Kardec sobre essas interferências. Os Espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? É a questão 457. Eles respondem: muitas vezes conhecem aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares, que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa.
é um trecho do livro Ação e Reação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, em seu capítulo 8. E a questão 525 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. E a 525A: exerce essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, que julgarão encontrar-se por acaso, e inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para certo ponto. Se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, o homem conserva sempre seu livre-arbítrio. Então é assim, meu caro ouvinte, que toda a trama do trabalho do mundo espiritual com aqueles voluntários nas reuniões mediúnicas vão acontecer com uma relação direta entre os dois mundos. E Hermínio continua: aproveito para dizer-lhe que foi aquele momento de compaixão diante da sua vítima em perspectiva que a salvou, permitindo que fosse por sua vez socorrida. Sente-se muito desconcertada e arrependida de ter me tratado como tratou de início. Quando lhe digo que tenho idade para ser seu pai, ela me interrompe para afirmar que não teve a intenção de me ofender. Como estou precisamente naquela noite comemorando 56 anos de idade, digo-lhe que ela acaba de me dar o mais lindo presente, que foi seu coração. Então, nesse dia, Hermínio Miranda estava fazendo aniversário e ganhou de presente o arrependimento e mais um amigo no mundo espiritual a ser resgatado. Ela teme seus verdugos e está apavorada ante as perspectivas de ser arrastada por eles, ao deixar o médium. Sente-se muito emocionada ante o carinho e respeito com que a tratamos. Se descansada e confessa que até aos meus prejudicou bastante em suas atividades. Vê agora ao seu lado uma jovem pacificada e tranquila, que veio recebê-la. Mais um dos emissários da sua tenebrosa organização está presente, em outro médium, e tenta confundi-la, dizendo que a moça que a espera também é deles, o que não é verdade. Pergunto se ela confia em mim. Diz que sim. Peço-lhe que siga a moça, e ela parte repetindo uma pequena prece que lhe sugiro: Jesus, me ajude. Vamos continuar abordando esses casos de libertação em reuniões mediúnicas no capítulo Mulheres, já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos finalizando o último capítulo da segunda parte, é o capítulo 22, intitulado Mulheres, que faz parte dos grupos de pessoas sendo classificados seus comunicantes. Estamos abordando, você já sabe, é o livro Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda e a editora da Federação Espírita Brasileira. Então, o espírito que apresenta-se com a roupagem exterior perispiritual feminina foi resgatada e então agora recebeu ainda uma indução negativa de um dos comparsas da equipe das trevas que a usurpava, tentando confundi-la, incorporando-se no médium,
dizendo que ela não ia ser resgatada, que a pessoa que ia resgatá-la também fazia parte da organização até então vigente. E Hermínio teve que intervir dizendo para ela que confiasse em Jesus, que orasse, e então ela seguiu o seu rumo. E ele continua dizendo: houve neste caso um pós-escrito, ou seja, depois da entidade ter sido resgatada, surgiu então uma interferência. O companheiro que se incorporou e outro médium para minha sala perguntou se eu ainda dispunha de tempo para atendê-lo. Respondi-lhe que infelizmente não, porque tínhamos uma disciplina de trabalho que precisava ser obedecida, mas poderíamos conversar na oportunidade seguinte, com que ele concordou, dizendo que voltaria. No decorrer da semana, porém, nossos mentores disseram-nos que ele havia sido doutrinado no mundo espiritual mesmo, e que se esclarecera, não sendo, portanto, necessário trazê-lo novamente ao grupo. Então aqui está um exemplo de muita coerência do dirigente da reunião mediúnica dos encarnados, atendendo à perspectiva combinada do tempo de execução de uma reunião para que não houvesse prolongamento, portanto desgaste e nenhum atendimento fora do programa que está estabelecido. Então seria algo fora do que estava dentro das expectativas e realmente não havia mais necessidade, porque esse companheiro recebeu auxílio e conheceu todo o trabalho da Casa Espírita e toda a movimentação de amor e acolhimento, que certamente ele também estava no momento de despertar para sair dessa condição infeliz da ilusão de viver no mundo dos espíritos como se fosse um encarnado. Então a equipe tem que estar muito atenta para atender a essas diretrizes. São essas algumas experiências com espíritos ditos femininos. Às vezes, elas são obsessoras implacáveis, tão violentas e agressivas como os homens, tão irracionais quanto eles, nas suas paixões e no desejo insaciável de vingança. Mas são estatisticamente em número reduzido em relação aos espíritos masculinos e decididamente mais abertas ao entendimento e predispostas ao despertamento, porque mais sensíveis ao apelo da ternura, da emoção, do respeito à sua condição feminina, ainda que estejam transitoriamente numa posição de aviltamento, ou talvez por isso mesmo. Ao sentirem que são tratadas como seres humanos, reagem como seres humanos, respondendo mais cedo ou mais tarde às vibrações da nossa afeição. Então, um dado estatístico aqui muito interessante. Os espíritos femininos, na condição de obsessoras implacáveis, apresentam-se em número reduzido e apresentam maiores predisposições ao diálogo e à reconsideração do que a condição de irracionalidade de certos espíritos que tiveram a vestimenta corporal masculina e mantêm-se muito mais irredutíveis e em número muito maior na liderança das trevas do que as mulheres. O mais comum, porém, em trabalhos mediúnicos é encontrar mulheres que vêm recolher nos seus braços amorosos os companheiros recém-despertos. Geralmente, as mães dos obsessores vêm resgatá-los, auxiliar nos processos do diálogo, das reuniões mediúnicas de desobsessão. São velhos e seculares amores, mães, esposas, filhas, irmãs, que guardaram ternuras profundas, alimentadas em esperanças, que nunca se apagaram, nem mesmo esmoreceram. Comparecem às vezes, ainda enoveladas, elas próprias, em resgates dolorosos, mas quase sempre já mais avançadas no caminho da pacificação. Algumas encontram-se já muito revestidas de luz e harmonia. Um destes casos, intensamente dramático, está relatado por André Luiz em Libertação. Esta obra, meu caro ouvinte, ela é monumental. Ela é a 10ª obra da sequência das obras de André Luiz e trata do resgate
de um líder das trevas, Papa Gregório IX. Matilde desce aos subterrâneos da dor para resgatar o seu amado Gregório, que se transviara lamentavelmente, e é com o seu amor apenas, e é tudo, que enfrenta a sua cólera numa cena inesquecível. No livro Libertação, Matilde convoca o instrutor Espírito Superior Gúbio e diz que vem amparando e tentando despertar Gregório há muitos séculos. Ela diz: pelo endurecimento do coração de Gregório, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Chefia a condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. E mais adiante ela vai dizer: Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Então, a partir dessa predisposição, toda uma investida de libertação será realizada por esse livro que você, meu caro ouvinte, pode e deve estudar. E chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Aprendendo com o tédio. Muitos passam uma vida inteira entediados, esgotando uma existência que poderia ser benéfica para a construção da sociedade. Como diz a música popular, o que me consome é o tédio. Será o tédio simplesmente algo execrável? O tédio pode ser positivo ou negativo, dependendo da postura tomada em relação a ele. Normalmente, quando os objetivos humanos buscados com ênfase e determinação são conquistados, encerram em si o sentido e o significado da vida. Na carreira, quando se atinge os patamares desejados profissionalmente, pode haver desinteresse ou desânimo. Na maternidade, o excessivo apego à prole produz aflições quando os filhos partem para o rumo de suas próprias existências. Síndrome do ninho vazio. O contato diário com as violências e as injustiças pode gerar indiferença e inconformismo. A busca de fama, fortuna e poder com objetivos de vida traduz-se, quando atingidos, em vazios existenciais. Todas essas situações, entre outras, podem produzir tédio. Na condição das conquistas terrenas, pode-se associar o tédio à perda de motivação e aborrecimento frente à vida, provocando desconforto moral, físico e espiritual. Joana de Ângeles assinala em sua obra um alerta. Quando te percebas a um passo do tédio, por uma ou outra razão qualquer, assume nova postura e busca uma atividade que te preencha o tempo físico e o mental, com estímulos para o prosseguimento da tua existência útil. Nunca te considere impossibilitado de trabalhar, de agir no bem e de produzir. Por mais complexos que sejam os impedimentos que te apresentem, se insistires na ação, descobrirás recursos valiosos para o prosseguimento jubiloso da existência corporal. Positivamente, o tédio também age no seio da espiritualidade ainda incrustada na inferioridade, que adere ao mal espontaneamente. Na obra Libertação, de André Luiz, analisa-se a situação de Gregório, espírito comandante das legiões voltadas para o mal, que apenas se abre para os novos conceitos, para a luz, trazida pelos benfeitores, após se entediar nas práticas das iniquidades, cansando do sofrimento que provocava e padecia. Pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, também Joana de Ângeles acrescenta: substituindo, embora sem cancelar as aspirações em torno das conquistas materiais,
por aquelas outras de ordem moral e espiritual, o sentido existencial permanece e o ser humano avança sem detença. Construção da plenitude, auto-iluminando-se, auxiliando o seu próximo e auto-realizando-se. Do livro Diretrizes para o Êxito, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Muita luz, muita paz, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.